noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Palestra na Fraternal. O tema da palestra de hoje será Doenças da Alma. A palestrante será Leonilda Nardi e falará conosco diretamente de sua casa. Boa noite, Leonilda. Seja bem-vinda. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez, nós temos o prazer de estarmos aqui na Rádio Fraternal. E eu só posso agradecer a todos vocês, queridos amigos, por esta oportunidade e agradecer também a todos os amigos que estarão nos acompanhando em nossas reflexões. E eu quero inicialmente pedir ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco, que Ele abençoe a cada um de nós, que nos envolva em suas bênçãos de luz, de paz e de amor, e que suas bênçãos possam alcançar a todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, onde quer que se encontrem, especialmente aqueles que estão mais necessitados. Bem, hoje eu irei fazer alguns comentários a respeito da saúde do corpo e a saúde da alma. E eu quero dizer que nós nos baseamos nos livros de Emmanuel, onde ele faz essas colocações. E temos o objetivo de que, com estes esclarecimentos, todos nós possamos refletir e possamos conseguir a nossa verdadeira cura, né? Que é a nossa cura espiritual. Então, isso é muito importante. Bom, nós, falando em cura, nós queremos sempre ter o nosso corpo saudável, não é? Mas o Espiritismo nos mostra que nós devemos nos esforçar também para conseguirmos a cura do nosso espírito imortal, porque é nele que se originam as doenças que nós temos em nossa vida material, não é? Geralmente nós acreditamos que temos saúde quando o nosso corpo está funcionando bem, quando não apresenta nenhum probleminha, então nós ficamos contentes, mas o plano espiritual analisa isso de uma forma diferente. Para o plano espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma. Aí é que está. E para conquistarmos essa harmonia, muitas vezes nós precisamos das doenças que acontecem quando nós estamos encarnados, é claro. Emmanuel diz que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então ele já está dizendo que nós somos espíritos enfermos, não é? E o que ele disse significa os hábitos infelizes que nós temos, não é? E é isso que a gente precisa compreender e mudar. Cuidar do corpo é da maior importância. Queremos deixar isso bem claro. E não podemos nos descuidar dele, agradecendo sempre a Deus por nos facultar as bênçãos, né? Da medicina, dos medicamentos e de tudo aquilo que nós precisamos e que tanto nos ajudam, é verdade. Agora, segundo nos orientam os espíritos, por muito tempo ainda nós necessitaremos do auxílio destes missionários, porque é assim que eles se referem aos médicos. São missionários pela ajuda tão grande que eles prestam a todos nós, sem dúvida nenhuma. Entretanto, os medicamentos terrenos, eles curam o nosso corpo, mas eles não curam as nossas doenças, porque elas estão em nós mesmos, não é?
em nossa alma, em nosso espírito. Então, somente nós podemos nos curar. Existem doenças que são consideradas, inclusive, incuráveis, né, pela medicina. Doenças incuráveis. Mas Emmanuel nos diz o seguinte, que pelo próprio fato de nós estarmos encarnados, nós já estamos nos beneficiando e estamos sendo curados daquele mal tão grande, não é? Porque a doença nos traz esse benefício e através delas nós vamos nos curando. Curando do quê? Dos males que nós causamos a nós próprios e causamos também aos nossos semelhantes. Então, o espírito que nós somos, né, enquanto o espírito não se ajuda, vai precisar de várias existências, às vezes com provações bem difíceis, bem dolorosas, até que ele aprenda, não é? Até que se dê conta da realidade de que precisa fazer essa sua renovação interior. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Porque nós podemos estar nos curando de uma enfermidade que a gente acha até grave, mas se a gente não mudar, pode ser que daqui a algum tempo, nesta vida mesmo, nós vamos passar novamente por essa mesma situação difícil que estamos passando agora. Ou então, numa vida próxima. Eu vou dar um exemplo bastante conhecido, para que a gente possa entender melhor. Todo mundo sabe que o hábito de fumar causa vários tipos de problemas, não é verdade? Então, o que acontece? A pessoa está doente, ela vai ao médico, o médico vai examiná-la, vai prescrever ali os exames e os medicamentos que ela necessita e, graças a Deus, ela vai melhorar. O médico também vai dizer que ela precisa parar de fumar. Agora, será que ela vai parar de fazer isso? Aí depende dela mesma. Ela já está melhor, porque os remédios ajudaram. Então, o que vai acontecer? Se ela se esforçar e parar com esse vício, ela já vai estar numa condição bem melhor. Mas, se ela não parar com o seu vício, dentro de algum tempo, essa mesma enfermidade poderá retornar, ou então alguma outra relacionada a esse mesmo processo, mas numa condição provavelmente bem mais grave, não é? Então, é preciso tomar cuidado, precisamos estar atentos. O Mestre Jesus, quando esteve entre nós, ele curou muitos doentes. Nós sabemos disso. Ele curou muitos espíritos que estavam enfermos, com graves enfermidades, inclusive. Mas, será que a sua intenção era apenas curar o corpo, que dentro de algum tempo iria perecer? Não, não era. A sua intenção era curar o espírito que ali estava, para que ele melhorasse realmente e não viesse a adquirir novamente enfermidades tão graves. Estas criaturas precisariam, com os ensinamentos do Mestre, tornar-se o quê? Pessoas melhores, com um melhor comportamento. Isso é que iria curá-las. E é por isso mesmo que o Mestre dizia, vá e não peques mais. Não é verdade? Então, através das suas pregações constantes, ele ensinava a todos a viverem com mais paz, com mais amor, conforme nós podemos ver nas narrativas dos apóstolos, que estão muito bem explicadas no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e convidamos todos a lerem esse livro. Mas o que podem ser as doenças do espírito, não é verdade? Bom,
No livro, num dos seus livros, Emmanuel vai nos explicar o seguinte, que a mente é mais poderosa para instalar doenças e outras desarmonias em nosso corpo, mais poderosa do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Olha só, o poder da mente, o cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos, origem de muitos dos nossos males. Por quê? Porque o pensamento é uma força poderosa que nós ainda não conhecemos muito bem. E o pensamento tanto cria, como ele também elimina muitos distúrbios orgânicos. Então, isso faz com que a gente precise estar mais vigilantes, não é? Mais atentos, mais cuidadosos. E aí eu aproveito para lembrar que é muito importante nós não alimentarmos ideias de medo, como está medo, aflições e outras, angústia, né? Que muita gente está sentindo nos dias de hoje devido, infelizmente, né, a essas doenças, a essa doença que a humanidade toda está passando, essa pandemia. Então tem muita gente que tem um medo muito grande de doenças contagiosas e por causa disso mesmo acabam adoecendo, não é? Então devido a esses sentimentos mesmo tão infelizes. Agora, o que a gente pode fazer? Porque a doença está aí. Existe o risco de contágio? Todo mundo sabe que existe. Mas nós podemos nos fortalecer através da prece, através dos bons pensamentos, através das boas músicas, cultivando o hábito de boas leituras que nos tragam conforto espiritual e também através do Evangelho no lar, que é um hábito importantíssimo que nós devemos nos esforçar para realizá-lo em nosso lar. Se nós não pudermos realizá-lo na companhia de outros familiares, que às vezes não concordam, vamos fazê-lo somente nós. Então não vamos deixar de fazer o culto do Evangelho no lar, que é tão importante, e mantermos o pensamento sempre elevado. Não podemos esquecer disso de maneira nenhuma. Agora, segundo os espíritos nos informam, as doenças da alma são as nossas atitudes negativas. São elas. Então, são as doenças do espírito, por exemplo, as angústias que eu já mencionei, as angústias, o medo, todos esses sentimentos, as mágoas, que às vezes ficamos cultivando por longo tempo, não queremos esquecer delas. Então, isso vai causar doenças, sem dúvida nenhuma. Outros sentimentos inferiores, a inveja, que nem sempre a gente admite que tem, o ciúme também é um sentimento muito infeliz, as queixas constantes que muita gente tem o hábito de fazer. Então, são hábitos que nós temos e que precisamos nos esforçar para eliminar. Precisamos nos renovar, porque é assim que nós vamos combatendo essas inferioridades que nós trazemos em nós mesmos, não é? Então, são doenças, por quê? Porque nós ainda não sabemos agir com serenidade, com paz, com equilíbrio. Nós ainda não colocamos em prática a caridade do perdão, da paciência, da compreensão que nós precisamos ter uns com os outros. A gente pode lembrar também, há pessoas que têm um gênio forte, não é? E até acabam, como é que se diz? Elas acabam contando vantagens por causa disso. Então, o que acontece? Elas se encolerizam por qualquer motivo, não é?
Mas o que pode acontecer? Vamos imaginar nós mesmos. Se num momento, assim, de uma discussão qualquer, que nós estamos com muita raiva, né? Estamos com muita mágoa, o que acontece? Nós não vamos ficar com dor de cabeça, ou com dor de estômago, ou algum outro sintoma que o nosso corpo apresente. Não vai acontecer isso? Será que nós já não passamos por uma situação dessas? O que será que acontece com a pessoa que por longo tempo, né, por muitos anos, a pessoa tem esse comportamento? O que vai acontecer com ela? É lógico que ela está se prejudicando. É só o corpo físico que ela está prejudicando? Não. Está prejudicando também o seu corpo espiritual. E o corpo espiritual é que vai ser o molde do próximo corpo físico, né? Daquele que nós teremos em futura reencarnação. Pois é. E aí vem aquelas doenças que a gente não sabe por que a gente tem, não é? Somos tão bonzinhos, mas temos essa ou aquela doença e a gente não descobre por quê, não é? Então precisamos ser bastante cuidadosos. Segundo os espíritos também, a mesma coisa acontece com as pessoas que gostam das bebidas alcoólicas, que tem tanta propaganda, que é tão comum, todo mundo gosta de aparecer, né, com a bebida, infelizmente, em suas mãos, dando maus exemplos, inclusive, para os jovens. Então, também estão se prejudicando o seu corpo espiritual. E isso vale para qualquer vício, né, que a pessoa tenha, até mesmo para os abusos alimentares, que às vezes a pessoa não acha que não é nenhum vício, mas todo abuso de qualquer coisa é vício, sim. Então, todas essas coisas que mencionamos são algumas das doenças espirituais que nós trazemos, conforme os espíritos nos ensinam. O que Jesus dizia? Ele dizia aos doentes que ele curava. Ele dizia: vá e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Né? Então, vá e não peques mais. Então, é preciso mudar o comportamento. Jesus é o grande médico de nossas almas, é o nosso mestre maior. No seu evangelho de amor, ele nos deixou tantas orientações que são indicadas para que nós possamos fazer uma terapia das nossas almas. Eu vou citar aqui algumas que são muito conhecidas de todos nós, com toda certeza. Todos nós já ouvimos falar e às vezes repetimos. Por exemplo, ele disse: faze aos outros o que você deseja que os outros te façam, porque essa é a lei e os profetas. Essa é a lei divina. A lei divina é de amor, é de caridade, é de perdão. E se nós colocarmos em prática estes ensinamentos, se nós fizermos ao nosso próximo o que nós desejamos para nós, com certeza nós vamos viver em paz, vamos viver em harmonia uns com os outros, vamos ser mais felizes, essa que é a grande verdade. Mas vamos imaginar uma outra situação, quando nós estamos com raiva, não é? Ficamos ali muito nervosos, às vezes nós ofendemos a outra pessoa. O que o mestre nos ensina? Ele nos ensina que nós devemos ter paciência, porque a paciência é também uma forma de caridade. Então nós precisamos nos esforçar para termos a paciência, para adquirirmos essa virtude que é tão importante.
e difícil, eu concordo, de nós conquistarmos, mas é preciso que a gente se esforce. E quando alguém nos prejudica, o que nós vamos fazer? Nós vamos gritar? Nós vamos agredir o nosso semelhante? O que será que o Mestre nos ensina? No seu Evangelho, ele nos ensina que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. E eu vou sugerir aqui a leitura do capítulo completo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo tem esse nome, o amor aos inimigos, não é? Eu vou sugerir essa leitura, que é um longo capítulo, mas eu vou dizer alguma coisa aqui. É claro que esse amor que ele recomenda aos inimigos não há de ser o mesmo amor que nós temos com as pessoas que nós queremos bem. Não é a mesma coisa. Ele está se referindo a nós não termos o sentimento de vingança, não guardarmos rancor, não desejarmos o mal a essa criatura. E se em algum momento surge a oportunidade em que nós possamos socorrê-lo, que nós saibamos fazer isso com calma, não é? Então, esse é o amor que o Mestre nos ensina que nós devemos ter pelos nossos inimigos. É o perdão verdadeiro. E esses momentos, podemos ter a certeza, são momentos de grande prova para nós, que encontramos ainda grande dificuldade em fazer tudo isso, nós que tantas vezes já erramos, nós que tantas vezes, sem perceber, podemos ter ofendido as pessoas, podemos ter prejudicado alguém. Então, vamos ser atenciosos e cuidadosos. E vamos lembrar das palavras de Jesus. O que ele disse? Ele disse que não veio para os sãos. Sabe por quê? Porque ele veio para todos nós que somos espíritos enfermos, grandemente enfermos. Hoje em dia, a gente vê nas redes sociais tantas mensagens pedindo a cura, pedindo ao Mestre que cure, não é? Isso é ótimo, mas não adianta ficar pedindo a cura se nós não quisermos tomar o medicamento, não é assim? Temos que colocar em prática o medicamento que o Mestre já nos deixou. É assim que nós vamos nos curar. Porque quando nós agimos em desacordo com as leis divinas que estão gravadas em nossa consciência, o que acontece? Como eu já expliquei, o nosso corpo espiritual vai ficar marcado com esses desequilíbrios. Ao reencarnarmos, tudo isso se refletirá no nosso corpo físico, que vai, então, se transformar nas doenças, né, que nós passamos. Agora, só que essa doença, ela tem uma finalidade. A finalidade é a limpeza do nosso corpo espiritual. É uma depuração que deve acontecer. Então, isso é muito importante. As doenças têm essa finalidade, a nossa melhoria espiritual. Não só com a doença em si, mas com a melhoria do nosso próprio comportamento, isto é, com a nossa renovação interior. Por isso mesmo, antes da reencarnação, nós mesmos, se já tivermos condições para isso, porque às vezes pode ser que nós não tenhamos, mas se nós já tivermos condição para isso, sempre ao lado dos bons espíritos que são especializados nessas tarefas, os nossos pontos, vamos dizer, mais vulneráveis, serão analisados e nós mesmos iremos pedir a concessão
de doenças que nos impeçam de recair nos mesmos erros, nos mesmos enganos que já nos fizeram sofrer tanto, não é? Eu vou exemplificar. Vamos imaginar alguém que tenha utilizado muito mal a sua inteligência. Um espírito muito inteligente que tenha feito muitas coisas erradas, não é? Então, esse espírito, quando ele despertar, digamos assim, lá no plano espiritual, o que ele vai querer? Ele vai querer alguma forma de imunização de benefício, para que ele não volte a cometer os mesmos erros. Então, junto com os espíritos benfeitores e orientadores, ele vai pedir, por exemplo, uma forma de dificuldades cerebrais. Dificuldades essas que vão impedir que ele use a sua inteligência como ele já usou anteriormente, só que ele usou mal. Então, desta vez, com as dificuldades que ele terá, ele não terá a possibilidade de usar mal a sua inteligência. Ainda Emmanuel, num outro livro dele, ele vai narrar, o livro é Religião dos Espíritos, e no capítulo Doenças Escolhidas, ele vai fazer o relato de diversas circunstâncias, quero dizer, das nossas atitudes, nas quais nós mesmos vamos criando condições favoráveis à instalação de determinadas doenças, não é? E até mesmo as influências de espíritos perturbadores que vão nos causar grandes problemas. Então, os abusos que nós cometemos, prejudicando os outros e prejudicando a nós mesmos, vão nos causar grandes consequências nesta vida mesmo, não é? Ou serão portas de entrada para graves enfermidades, tá certo? Às vezes a gente não sabe o porquê, mas essa é a razão. Por isso mesmo, ante as dificuldades que eventualmente nós possamos estar passando, tenhamos sempre a resignação, porque é uma forma de nós nos renovarmos e de vencermos a nós mesmos, adquirindo essa saúde verdadeira, a saúde integral, não é? O Espírito da Verdade, ele nos recomenda: amai-vos e instruí-vos. O estudo é da maior importância, porque ele sempre nos ensinará o bom caminho. Ele nos mostrará a necessidade da prática do bem, que é o que Jesus ensina, e também vai nos conduzir a um melhor comportamento, evitando, por exemplo, determinados hábitos que nós não percebemos que nos fazem tão mal. Por exemplo, a maledicência. Por exemplo, as críticas que estão tão em moda, não é? E tantos outros comportamentos que nos prejudicam. Então, o corpo, como nós já vimos, reage aos nossos pensamentos. Se os pensamentos forem bons, forem pensamentos de confiança no Pai e no Mestre Jesus, se nós procuramos cultivar o amor, nós estaremos no bom caminho e o nosso corpo reagirá de forma muito positiva, amenizando ou evitando as enfermidades. Agora, se de forma invigilante nós ficarmos cultivando maus sentimentos, não é? Orgulho, egoísmo, ciúme, mágoas e tudo mais, nós estaremos criando graves enfermidades em nós mesmos, que em algum tempo vão se manifestar. Então, as doenças, infelizmente, elas ainda são necessárias ao nosso aprendizado, por isso que elas acontecem.
Então vamos aqui relembrar alguns pontos do Evangelho de Jesus para nós ficarmos bem atentos. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, o mestre diz assim: do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades. E aí ele relaciona a uma longa lista de coisas erradas que ele diz que saem do quê? Do coração, né? E também todos esses males, então, procedem de nós mesmos, dos nossos sentimentos negativos. Mas ele também diz uma outra coisa: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque ele fala, a sua boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Palavras que estão no Evangelho de Lucas, certo? Então, amigos queridos, se nós todos desejamos a saúde, não é? O bem-estar duradouro, iniciemos a renovação do nosso mundo mental, eliminando os maus pensamentos e procurando sempre fazer ao próximo o mesmo que nós desejamos para nós. Não é difícil, é o que nós desejamos para nós. Sem esquecermos de que aquilo que nós semeamos é exatamente aquilo que nós vamos colher. Essa é a lei divina. A mente equilibrada vai comandar o corpo de uma forma harmônica. E assim vai surgir a saúde. Então, vamos procurar ficar mais atentos, mais cuidadosos, colocar o bem em prática, lembrando das palavras de Jesus, e vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine e que nos conduza para que nós não nos afastemos do caminho reto. E que o Senhor nos ampare com muita luz em nossa caminhada. Muito obrigada, queridos amigos, pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Gratidão, Leonilda. Ótima palestra que nos leva a refletir um pouco mais. Agradecemos a todos e pedimos que curtam e compartilhem com seus contatos os conteúdos da Rádio Fraternal. Que nosso Pai Celeste os acompanhe a todos. Até a próxima.